Glória a Deus. Paz seja convosco. Você já leu a história de Noé? Deus ia acabar com o mundo, com todo mundo. Ele acabou. Mas ele salvou Noé e a família, porque no meio daquela multidão de podridão naquela época, né? Deus se arrependeu até de ter criado o mundo, mas eu não vou pregar sobre isso. Eu vou falar sobre Noé, sobre você honrar pai e mãe. Noé, lá no 9, no 20, começou Noé a ser lavrador da terra e plantar uma vinha. E ele bebeu vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda, ficou nu. E o Cã, filho dele, o Cã, o pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e fez-lhe saber os outros irmãos. Em vez de ir lá e cobrir o pai, ele foi contar para todo mundo. Então, os outros irmãos, Sem e Jafé, o cobriram com uma capa e saíram com ele de costa, para que eles nem vissem a nudez do pai, em respeito ao pai, né? Levaram-no para a tenda, de uma maneira que eles não vissem a nudez do pai deles. Quando Noé despertou do vinho e soube o que tinha lhe feito o filho mais novo, ele disse: maldito seja Canaã, servo será dos seus servos, dos seus irmãos. Noé amaldiçoou o filho dele, o Canaã. Ué, mas ele pecou, o filho há de dizer. Mas você erra. Você é muito errônea. Você prega uma coisa e você nem faz aquilo que você prega. Você nem vive o que você diz. Pois é. Noé vacilou, né? Noé era um homem de Deus. Por conta de Noé, que Deus salvou aquela família para começar tudo de novo. Mas ele vacilou aqui e ficou bêbado. E quem de nós não vacila? E quem de nós não dá uma escorregada aí, não é? Somos seres humanos. Qual de nós atire a primeira pedra, aquele que não falha? Não é assim? Noé vacilou, bebeu, e ele, ao despertar, ao saber da história, amaldiçoou Canaã. Lá na frente, na história bíblica, a gente vai ver que Canaã, que se cumpriu essa maldição, né? Canaã foi escravo, perdeu batalhas. Deus fala: honre seu pai, honre sua mãe, e eu prolongarei os seus dias na terra. Quando Deus fala prolongarei, quer dizer abençoarei, você será feliz, nos seus dias terá paz. Honre seu pai e sua mãe. Meu pai não presta, meu pai me deixou. Honre. Minha mãe não cuidou de mim, minha mãe nem me quis em casa. Quando eu separei, quando eu era casada lá com o marido que batia, tinha que tomar uma decisão ainda menina, tive que ir para a rua, minha mãe não me aceitou. Mas honre, ame, perdoe. Isso daí é ela e Deus, é ele e Deus. Cabe a você, filho, honrar, perdoar, amar. Honre seu pai e sua mãe, porque a palavra tem poder, não é? E Deus deu esse direito a ele, ó. Deus permitiu que isso se cumprisse, porque tudo é permissão de Deus, né? E por que Deus permitiu? Porque é um mandamento do Senhor que foi quebrado. Honrar pai e mãe é muito sério. É muito sério. Honre seu pai e sua mãe. Eu, quando era menina, eu casei menina, muito menina, 15 anos, e meu marido, ele batia. Eu acho que eu contei essa história, não é sobre isso. E era uma época, 1980,
mulher não separava. Ixi, maldita mulher separada. Não é até hoje bom que se separe. E eu separei. E eu fiquei proibida de ir na minha casa, na minha mãe, na minha família. É proibida de aparecer, porque eu desonrei a família. E eu ia. Havia uma vizinha, neném, ela ainda mora no mesmo lugar. E eu ia para a casa dela, para que eu visse a minha família, para que eu visse a minha mãe. Tempos mais tarde, perdi 2 irmãos afogados, e aí meu pai ficou com o coração menos duro, né? E aí permitiu que eu fosse. Não era bem-vinda, não era bem-vinda. Não era aceita, não era recebida, mas eu ia. Eu ia, eu queria estar perto, e para honra e glória do nosso Senhor, porque eu não tinha o entendimento da palavra, mas eu já honrava. Eu honrava porque nunca consegui ter raiva da minha mãe, do meu pai. Não, nunca consegui, graças a Deus. E depois lendo as Escrituras e conhecendo as Escrituras, obrigado Deus. Obrigado Deus, porque eu já tinha no meu coração esse sentimento, né, de perdão. Na verdade, eu nunca parei para pensar em acusação. Nunca parei para pensar. Depois de muitos anos na luta, no sofrimento, se tivesse que pensar em alguma coisa, eu perdoaria. Por quê? Cada um dá o que tem. Eles não tiveram e não souberam dar porque não tinham. E eu costumo olhar assim para situações, né? Cada um dá o que tem. Quando você não tem ensinamento, não teve amor, não teve família, não teve apoio, foi criado de qualquer jeito, é isso que você vai ter para oferecer. Não cobre das pessoas. Mude você. A mudança de todas as coisas tem que começar por nós. Então não cobre das pessoas. Seja pai, seja mãe, mas estamos falando de pai e mãe. A situação de cada um, o que ela passou, o que ela traz, a bagagem, só ela e Deus conhece. Então não julgue. Não julgue, não desonre para não pagar o preço. Não é? Aqui o filho de Noé pagou o preço. Ele foi maldito. Canaã sofreu. Honre seu pai e sua mãe. E você vai aprender isso como? Lendo as Escrituras, com as histórias que Deus deixou aqui na Bíblia, para eu e você nos lapidarmos. Amém? Glória a Deus. Guarda no coração. Leia a história de Noé. Noé é um homem de Deus. O que mostra que também os homens de Deus, de vez em quando, dão umas vaciladas e trazem consequências gravíssimas, porque se você ler a história aqui, vai trazer umas consequências gravíssimas à bebedeira. Deus fale mais ao seu coração. Amém? Curte, compartilha, inscreve-se no canal.